A revista UFO acabou ou vai continuar, mas muita gente chegou e me mandou alguns e-mails, alguns comentários, algumas mensagens pelo Instagram e por outras redes querendo saber a nossa opinião. Então, resolvemos fazer o nosso ponto de vista analítico, né, de tudo que aconteceu, como já fizemos em outros documentários, em outros vídeos, para esse momento da revista UFO e também da ufologia brasileira, devido à importância que isso significa na vida de todos nós. Vamos ao vídeo. Pois bem, gente, é um vídeo que ultimamente eu venho fazendo muitos vídeos que eu pensei que eu nunca iria fazer. Nunca pensei em fazer um vídeo sobre Varginha, pela complexidade, pela coxa de retalhos que o caso Varginha é. E por não ter muita admiração mesmo, assim, acho casos muito mais interessantes que foram menos estudados. Então, é uma questão de preferência só. Nada demais. Mas essa questão da revista UFO foi um- uma espécie de apocalipse e talvez de um recomeço, né, para uma nova realidade da ufologia, dos grupos, etc. Eu sempre acompanhei a ufologia, desde que me entendo por gente, mas a gente não tem como separar ela, pelo menos aqui no Brasil, do Gevaerd da revista UFO, né, que começou lá com a ufologia nacional e internacional, o CBPDV, né, o Centro Brasileiro de Pesquisa de Discos Voadores, aí evoluindo também para PSI-UFO e algumas matérias da Planeta, da revista Planeta, que eram excelentes, principalmente os exemplares de ufologia da Planeta. E, claro, a revista UFO, entre outras edições dela mesma em documentos, em especiais, etc. E a própria biblioteca UFO. Tudo isso fez parte da história de todo mundo que gosta desses temas, não só da ufologia, mas dos mistérios do universo, da humanidade, do passado, de deuses astronautas. Tudo isso nós devemos à revista UFO e ao mestre Ademar Jevaé. Então, é muito difícil quando a gente acompanha todos os desafios que ele enfrentou, e claro, os inimigos, vamos, entre aspas, que teve, adversários que teve, a gente, né, pega por mocinho a revista UFO e os vilões que, né, foram desleais com ela. É essa a visão de quem é fã, de quem colecionava a revista, não tem como fugir disso. Então, foi assim como um fã que, nos últimos anos, terminei me aproximando de pessoas que eu sempre gostei, sempre admirei e sempre li seus trabalhos. Agora, com o Gevaeda eu já vinha conversando na última década. Nós conversávamos sobre muitas coisas, sobre projetos, sobre ideias, sobre coisas que nos aconteceu de bom e de ruim, e nos entendíamos bem com isso. Ele me convidou para fazer uma matéria, eu fiz sobre o futurismo, e, e tínhamos outros planos, sobretudo na UFO-arqueologia, que é um tema que eu gosto muito. Também já tinha sido tradutor da revista UFO, guardo a minha carteirinha, já mostrei aqui para vocês algumas vezes a minha carteirinha aí, e guardo com muito orgulho. E talvez o ápice desse contato foi realmente no Summit, quando veio o Erich von Däniken, o Tissot Carlos, e o evento foi incrível. Eu assisti lá em São Paulo, e hoje eu tenho um Eram os Deuses Astronautas assinado por essas três figuras. Entretanto, nessa mesma época, eu me dedicava muito à minha amizade ao escritor Sérgio Russo, que veio a falecer pouco tempo depois do Summit, mas que se aproximou, nós nos aproximamos muito e foi muito enriquecedor e contribui para tudo o que eu tenho feito nessas investigações aqui e tenho tentado trazer aqui para vocês.
Também, nesses últimos tempos, tive muito contato por WhatsApp, tudo facilita, né? Com a era do WhatsApp, com o Petit, o Tiquete, o próprio Pacatini, e todos sempre muito abertos para falar. Eu fiz parte do grupo de análise de vídeos e de fotos, não da revista, mas existia um grupo de análise para isso, e aprendi muito com o Tony Najá e tantos outros mestres ali que são incríveis em detectar se aquele documento é autêntico ou não, mostrando um OVNI, por exemplo. E foi nessa onda aí que eu também conheci o meu grande amigo, o Jackson Camargo, autor aí de UFOs no Espaço, está chegando aí com um novo livro e nós vamos divulgar por aqui também. Acho que o Jackson, hoje, eu tenho ele como uma pessoa que reconheceu algum valor em mim, no meu trabalho, nesta área. E sou muito grato a tudo que ele tem me ajudado e facilitado para mim. Agora, pensando um pouco mais a esse evento, já que estou me contextualizando para poder falar, é justamente aí que veio o falecimento do Gevaerd. Na época, então, foi quando eu comecei a conversar com o Daniel Gevaerd sobre todo o apoio de reconstrução da UFO e outras coisas mais, até pelo meu lado médico mesmo, que é impossível de segurar. Então, tentar dar um aporte, né, mesmo à distância, um acolhimento que fosse diante da tragédia que foi para todos nós o falecimento do Gevaerd. Então, quando chegou agora, nesse último dia 31 de janeiro de 2026, justamente um dia depois de uma suposta reunião, eles podem falar melhor do que eu, no grupo, que a revista foi confirmada que teria sido vendida. Então acordei na manhã de domingo vendo uma mensagem do perito e ufólogo Tony Najá dizendo que já não fazia parte da equipe da revista UFO. E aí, então, depois veio uma cascata de pessoas dizendo que não faziam parte dos grandes especialistas, do grande time, a velha guarda, sobretudo, os membros da Comissão Brasileira de Ufólogos, e todos saindo e ninguém sabia o que havia acontecido, até que eu conversei com o Tony e ele me falou, né, sobre a questão da venda. Eu prontamente tentei me informar mais com o Jackson Camargo, mas ele sabia de poucas coisas. Foi realmente uma coisa que ocorreu talvez no sábado e ninguém nem teve coragem, nem sabia como dizer, né, aos outros, ou se era certo falar, ou se o contrato tinha sido assinado. Ficou tudo no ar durante esse período. Então, eu também não tive coragem, achei que não seria ético da minha parte, já que dessa família aí eu não me considerava um membro, mas um amigo da família, vamos dizer assim, da revista UFO, e achei por bem, se eles não divulgaram, eu achei melhor respeitar esse primeiro momento, essa privacidade, que eu não tinha ideia, né, do verdadeiro luto de quem participou de décadas da revista UFO, como muitos desses caras. Então eu preferi falar somente neste vídeo. Claro que eu também fiquei muito pasmo com a ideia de tentar entender, né, por que ela foi vendida para o Urandi, que era realmente um dos grandes arqui-inimigos do Gevaerd. Isso é público, né? Tiveram muitos processos, vocês podem ver muitos vídeos, até foram muito ressuscitados os embates do Gevaerd com o Urandi em vídeos, né, nos grupos de WhatsApp, agora nesse momento. Ressuscitaram muitos vídeos desses aí, e a gente dá para ver facilmente a gravidade, né, da oposição que existia entre os dois, a distância que existia entre os dois, e que agora o Urandi seria o dono da revista UFO, que era sim o trabalho de uma vida inteira de um ufólogo que vivia de ufologia, e somente para isso, né?
Apesar de ter formação, a gente vê que a grande profissão dele era isso. O entusiasmo único, né? O envolvimento único, os contatos mundiais e tantas coisas. Agora, passado mais algumas horas daquele dia de 31 de janeiro, eu tive coragem então de perguntar diretamente ao Daniel, já que a gente já tinha muitos contatos, sobretudo quando o Daniel assumiu a revista UFO e eu estava lá no grupo, tive o privilégio dele me confiar alguns vídeos que tinham sido mandados para a revista para que eu analisasse. Então, isso nos aproximou muito, né? Nós conversávamos muito sobre todas as coisas. Então eu perguntei a ele, né? E vi a dificuldade dele, do que ele estava passando, de todas as frentes que isso poderia representar emocionalmente, inclusive. E mais uma vez, claro, né? Me senti como, como alguém que precisava usar o segredo médico e respeitei. Acho que, como disse a vocês, era um assunto muito de um grupo ali que se conhecia há muito tempo, né? Como uma família da qual eu era amigo. Então, na verdade, eu tentei entender todos os lados. Você vê a dor das pessoas, a sensação de traição, porque por causa da inimizade, né, do Gevaer do Urandi, e às vezes que pode ser esse tipo de coisa mexe muito com as emoções, principalmente pelo apego, né, pelo sentimento de amor mesmo que os ufólogos tinham à revista UFO e ver assim, de uma programação de uma vida, né, gente, que quem era o inimigo era o Urandi. Então, quando você se programa dessa forma e você é leal ao líder e não tem como você simplesmente passar a concordar. Mas, por outro lado, eu penso sobre os contrapontos. Se eu tivesse no lugar do Daniel e não tivesse como vender a revista, a quem vender a revista, se eu percebesse que ali no grupo ninguém poderia ter condições de tocar, eu iria buscar um comprador. Então, quem seria esse comprador, né? Não é algo fácil. Então, se aparece o Urandi, todo aquele empreendimento que ele tem, dizendo que, que tem o lado da espiritualidade, né? Que você investiga e vê e até sabe bastidores das raivas, da intensidade que o Jevaé tinha, pode lhe dar sim uma visão muito particular ali da parte do Daniel sobre a situação que o faria então ver por um ângulo que nenhum outro amigo do Jevaer, do admirador, além desse do próprio filho, veria. Então, talvez isso se justifique no futuro. Não acho que foi uma coisa fácil para ninguém, mas está aí. O que me deixa mais tranquilo é a questão de entender que o verdadeiro legado do Gevaert sou eu, são os ufólogos, são todos vocês que gostam de ufologia e quem não viu o Gevaert. Então, a revista UFO é uma materialização desse trabalho. Mas o legado do Gevaert é a ufologia brasileira e todos os pensadores, todos os grupos, mesmo na sua guerra de egos, né, de intolerância, muitas vezes, pela visão diferente do outro grupo, mas que eu particularmente sonho sim em ver uma maturidade neste legado do Gevaert dentre os ufólogos de tolerância, né? Porque você não tolera o seu semelhante, você tolera somente o diferente a você. Nós vivemos um momento de muita intolerância e talvez uma das grandes vítimas de intolerância seja a ufologia no mundo todo. E a gente precisa se tornar mais tolerante. Tolerante de pensamentos diferentes, né? De aparências diferentes, de pontos de vista diferentes e passar a conviver. Essa é a questão que eu fico. Tento entender um ponto muito interessante que me perguntaram, que seria a motivação do Urandi em comprar. E assim, eu conheço muito pouco o Urandi,
justamente porque eu tendia mais às interpretações de Gevaerd, né? Inevitável. Então eu não conheço. Eu vi as primeiras manchetes sobre a abdução do Urandi. Lembro de umas fotos que tinha o perfil dele, assim, o formato dele queimado no colchão e outras coisas que saíram, se eu não me engano, ou foi nas primeiras UFOs, mas eu imagino que seja nas PC-UFOs ainda. Então, assim, o grupo dele se chama UFO, porque são as iniciais dele, né? O Urandi, acho que é Ferreira de Oliveira, mas formam o UFO. E então, quando você tem uma empresa que se chama UFO por causa das suas iniciais, acho que ele também tinha o sonho de ter uma revista UFO, envolve o domínio UFO, envolve muitas outras coisas que ele pode aproveitar, né? Que até como eu vi uma matéria, que não sei se é verdade, se procede, diante de tantas fake news sobre esse tema, que ele já imaginava que era possível ele comprar, que ele, na verdade, achava que sempre achou que um dia ia comprar a UFO. Mas eu não vi, assim, questões de vingança da parte dele ou alguma coisa desse tipo de forma pública. Ele é sempre um cara muito ali, numa serenidade, ele não se exalta muito. Mesmo nas discussões que a gente vê no passado com o Gevaerd, ele é um cara de uma prosódia mais retilínea ali, né? Então, fica difícil a gente ver qual é isso. Eu acredito que talvez ele queira abrir a revista para, evidentemente, a ufologia mística, né? Aquelas questões de Astacherran e essas questões de portais de dimensionais, etc., que saíam na versão da UFO do Gevaerd, mas de forma muito menos destacável. E ele convivia muito bem com isso. Tem na internet vídeos dele em palestra em Manaus, que tinha muita gente da ufologia mística e o pessoal elogiando, ele sorrindo sobre isso, que não gostava muito de ler, não era muito disso, mas estava muito feliz deles estarem ali, e é assim. Então, o que eu posso trazer para vocês, essas coisas que eu anotei aqui, justamente essas minhas deduções, pessoal. Eu prefiro acreditar que as mudanças são para renovar, né? E talvez até aumentar a ufologia aqui no Brasil, que agora está sendo muito observada no mundo e que a tendência é essa mesmo. Vamos continuar por aqui, sempre conversando a respeito dessas e outras coisas. Um grande abraço a todos.